Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, feriadão aqui. E a gente está aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus para vocês. Vem aqui no YouTube, tem toda a reflexão de hoje, né? Aqui é só um pedacinho, né? Mas lá vocês vão conseguir encontrar todo o conteúdo, né? Para alimentar a sua alma. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vai estar no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 5, no versículo do 17 ao 19. Aqui. A lei e a justiça. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, o que Jesus nos trouxe hoje para essa quarta-feira, né? Hoje ele vem nos falar sobre a importância dos conselhos que a gente dá, né? Aqui ele difere muito bem quem dá conselho para o mal e quem dá conselho para o bem, né? Aqui também ele fala que nenhuma vírgula sairá da palavra dele, nada mudará da palavra dele, ou seja, tudo que é falado na palavra de Deus será realizado, né? E a gente percebe que ele se refere aos mandamentos, né? Tudo que a gente desobedecer dos mandamentos, a gente vai ter retorno. Tudo que a gente obedecer dos mandamentos, a gente vai ter um retorno, ou positivo ou negativo. Isso aí depende de mim, depende de você. Quem sabe é nós o que a gente quer, né? A partir do momento que a gente sabe da verdade, a gente tem que se esforçar para mudar, né? Então é mais ou menos isso que a palavra de hoje vem nos dizer quando ele diz: nada será tirado, ou seja, não adianta ninguém pensar que vai ser diferente, né? A gente vê por aí muita gente que é pregador, fala da palavra de Deus, mas distorce muitas vezes a palavra de Deus para aliviar para o seu lado ou para o lado de alguém. A gente já falou sobre isso. Às vezes você está no púlpito ali de uma igreja, você está ali, tem alguém ali especial e muitas vezes você não quer falar a verdade porque aquela pessoa está ali, muitas vezes aquela pessoa pratica, né, o tal do pecado ali, e você, para não magoar a pessoa, você não fala a verdade, né? E a palavra de Deus vem dizer: nada será tirado. Não é porque você vai falar da sua forma, do seu cuidado, que a palavra de Deus vai ser tirada. Nada será tirado. A gente precisa ter esse entendimento, que tudo que ele fala na palavra aqui, tudo será realizado, né? Tudo. Então, ou você ou nós obedecemos os mandamentos, mesmo que seja caindo, levantando, caindo, mas a gente tem que se esforçar. Dentro do nosso coração a gente tem que ter essa certeza, né, de que a gente tem a capacidade sim de mudar. A partir do momento, se você disser eu quero mudar nisso aqui, você vai conseguir mudar, né? Você pedindo a ajuda do Espírito Santo, você consegue mudar aos poucos, todos os dias um pouquinho, né?
Nenhum ser humano consegue mudar da água para o vinho em questão de segundo, né? Tem que ter uma diferença, né? Tem que ter um diferencial no cristão, naquele cristão que encontrou Jesus na sua vida, né? O que é encontrar Jesus? É encontrar a palavra, é encontrar a lei. Hoje a palavra de Deus, ela fala na lei. Ele diz: não pense que eu vim abolir a lei. Eu sou a lei, ou seja, ele é Deus, ele é a palavra. A lei é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus, é tudo aquilo que é passado para nós para que a gente mude. Então, todos os dias eu costumo dizer, quando a gente abre os olhos, a gente tem a chance de mudar. A gente tem a chance de fazer diferente. Aquilo que a gente fazia errado, a gente tem a chance de fazer, de consertar. Principalmente quando a gente encontra a lei, que é a palavra de Deus, né? Então, ele diz isso aqui várias vezes. Você encontra na palavra de Deus essa expressão de que nada será tirado, nada será, nenhuma vírgula será tirada. Por quê? Tudo que ele fala será realizado, né? Então, quando ele diz: saia da imoralidade, não adultere, não roube, não mate, não faça tudo que os mandamentos mandam, a gente tem que exercitar e fazer conforme a vontade dele. Isso é fato. Não adianta. Um dia desse, chegou uma amiga minha aqui de uma outra denominação e a gente falando sobre religião, sobre essas coisas, e ela dizia: lá o pastor me fala o seguinte, que nós nunca vamos conseguir fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Então, do jeito que a gente vive, Deus entende. Olha o conselho desse pastor. Do jeito que a gente vive, Deus entende, porque Ele sabe que nós somos fracos e que nós não vamos nunca conseguir chegar à perfeição. Eu disse: minha amiga, você está enganada. Esse seu pastor está mais enganado ainda, né? Porque ao invés de ele dar um conselho a você, de dizer assim: tente mudar de todo jeito, tente mudar, mesmo que você mude uma semana, mas na outra você volte a pecar, mas você levante e faça do jeito que Jesus quer. Por quê? Ele quer. Nenhuma palavra será tirada, nenhuma vírgula será tirada da lei, da palavra de Deus. Então, se você não cumpre, você vai perder a vida eterna. Isso aqui é um fato, isso aqui não é uma coisa que, talvez, não, Jesus tem misericórdia, Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ele é tudo isso, mas Ele não tira nenhuma vírgula da nossa lição de casa. A gente tem que cumprir. Ninguém sabe como vai se cumprir. Muitas vezes a gente olha e diz assim: eu não consigo fazer tal coisa. Você consegue fazer tal coisa. O problema é que nós não recorremos à pessoa certa para fazer. Quem seria essa pessoa certa? Seria o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que caminha conosco, que ficou do nosso lado quando Jesus foi embora e deixou esse Paráclito para que pudesse nos socorrer, pudesse nos mostrar o caminho. Então, existe Ele. Sem Ele, realmente, nós não conseguimos. Nós não conseguimos sem Ele. Se você não viver em oração, pedindo a Ele a graça de não praticar mais tal pecado, você não consegue. A sua carne, ela sempre vai gritar para que você faça as coisas da carne, a vontade, a sua vontade humana, né? Quando eu falo a vontade da carne, não é a vontade em cima de sexo, não, é em tudo, é um conjunto, né? É em tudo, tudo que você sente vontade, né? Eu já estou com vontade de ficar com aquela criatura ali porque eu gostei do corpinho dela, gostei do corpinho dele, então hoje eu vou ficar com ela. Entendeu? Se você andar com o Espírito Santo, ele vai te acusar. Não faça isso. Não use o corpo da pessoa e não se dê.
dessa forma, porque você vai estar adulterando. Então, ele vai te indicando as coisas. Então, não tem como tu fazer. Aí, muitas vezes, existem as pessoas que conhecem a palavra e que vai lá e faz, né? Então, essas pessoas terão uma punição muito maior do que aquelas que não sabem, né? Porque se eu sei, eu tenho a oportunidade de mudar e não mudo, então a gente realmente está querendo o quê? Um castigo maior, né? Aí a gente vem ver a questão do conselho. Jesus nos ensina hoje a importância de aconselhar as pessoas, né? Quantas pessoas estão indo por caminhos errados por conselho de amizades erradas, né? E a palavra vem dizer, se você aconselha o outro a cair no abismo junto com você, você não ganhará o reino do céu. Você será o menor. Será o menor representa isso. Você não vai representar nada ali. Simplesmente você vai perder. E a palavra, ela é bem explicativa, porque mais embaixo, no finalzinho, você já vê, né? Se você aconselha para o bem, você ganhará os favores de Deus, né? Então, é tudo sobre aquilo que eu aconselho, para o mal ou para o bem. E hoje em dia o que a gente mais vê é pessoas aconselhando a cair no buraco, né? Aí, no mesmo caminho que a pessoa vai, né? Hoje em dia, se a gente for citar algumas coisas que grita mais no mundo, né? A gente é capaz de ser preso, a gente não pode. Mas a gente vê as pessoas que estão no erro levando as outras para o erro. Muitas vezes são pessoas que não entendem a palavra, e muitas vezes são pessoas que entendem a palavra, mas que se vê ali, naquele meio ali, naquele pecado, naquela desobediência, e aí não quer ir sozinho, leva a pessoa, e muitas vezes a pessoa vai atrás, porque não, hoje tudo é moderno. Hoje é moderno, se você não entrar na onda, você não se encaixa na sociedade. Você tem que entrar na onda da sociedade. Você tem que fazer tudo o que a sociedade pede. Se entra uma música podre, você tem que dançar aquilo ali, porque senão você não se enquadra dentro da sociedade. Se você for numa balada e começar a cantar essas músicas podres que tem aí, você tem que entrar para dançar aquilo ali. Por quê? Porque só é o que tem. Você não vai encontrar uma música de qualidade, uma discoteca, uma coisa boa para você dançar. Você só vai encontrar merda. A gente vê através até das academias. Você pratica a academia, você vai lá, você é obrigado a dançar aquilo ali. Mas ali você está dentro de uma academia, né? Não vai te ofender tanto, porque você está ali junto com várias pessoas e ali não tem como você, né, deixar de fazer aquilo ali. Por quê? Porque é obrigado. O que as músicas dançantes de academia antigamente era músicas internacionais, né, discoteca internacionais. Era aquelas músicas, aquelas baladas de internacionais que a gente fazia aeróbica. Hoje em dia não. Hoje em dia essas merda que tá tocando aí, né? Senta aqui, deita ali, chupa ali, pega aqui, né? Essas merda. Abaixa aqui, enfim. E aí você é obrigado muitas vezes a fazer aquela merda ali. Fazer aquilo ali, porque você está pagando por alguma coisa, e não é uma, duas, não, são todas. Todas que você se matricular, você vai encontrar isso. Aí você vê as pessoas entrando no buraco e achando que tá arrasando, tá achando que tá de boa. A importância do conselho, veja o que Jesus diz. Se você aconselha, praticamente a palavra dele diz isso, se você aconselha para o mal, né, você será punido. E se você se aconselha para o bem, você será abençoado lá no céu. Então, assim, a gente deve meditar hoje sobre isso. A gente deve meditar sobre... São duas coisas que a gente encontra nessa palavra de Deus hoje,
né? É que nada será tirado da palavra de Deus. Não adianta você ficar colocando panos quentes na palavra de Deus, como muita gente aí a gente vê, dá uma aliviada na palavra. Muita gente pula a palavra completa para pegar só aquele trechozinho que convém a ela, né? Então ali ela trabalha em cima daquele trechozinho ali, daquela estrofezinha ali, aquele trecho. E aí ali ela trabalha as pessoas, mas ela não vai a fundo na leitura toda, aonde verdadeiramente está dizendo a verdade, né? E uma verdade que a gente não pode descartar é essa: nada será tirado da palavra de Deus, nenhuma vírgula. Então tudo que você lê aqui vai acontecer. Tudo que você lê, isso é muito radical. Não é radical porque a palavra está dizendo, é o próprio Jesus que diz. Nada será tirado, nenhuma vírgula. Então não adianta você ficar colocando um coraçãozinho. Que coisa tão linda. Mas só que não vai ser bem assim, porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Ele sabe que como essa minha amiga, né? Ele sabe que eu sou pecadora e eu não consigo viver. A gente não consegue viver verdadeiramente. Mas a intenção do nosso coração, Jesus está vendo. Então ele sabe se você tem a intenção de mudar, se você tem a intenção de seguir em frente com esse pecado, né? Muitas vezes você peca, mas você se arrepende. Você diz, Senhor, eu fiz, mas eu me arrependo porque eu sei que eu não agradei a ti. Então assim, você pode viver dessa forma, lutando contra aquilo ali. Muitas vezes você sabe que aquilo ali é errado, você vai e faz porque você quer. Então Jesus vem dizer, se você faz porque você quer, eu não estou vendo dentro do seu coração nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de vontade de sair daquilo ali, né? Estamos na quaresma, né? A gente sabe que estamos na quaresma. E eu falava, tem vários vídeos aí desde o começo da quaresma que eu falo, né? A gente vai se deparar com muita coisa. A gente vai ressuscitar coisas do passado. Você vai se deparar com muita coisa. E realmente, né? Eu tenho encontrado com cada coisa que só Jesus na causa. E o pior, que são coisas que fica ali, permanece ali na sua frente, né? Em lugares que você tem que passar, né? Não tem como você desviar. Muitas vezes justamente nesse momento, nesse período de quaresma, onde as tentações estão sempre ali, né? Então, se você não está focado em uma coisa só, né, você desvia o olhar. Mas tem a luta. Aquilo ali não me representa, né? Então pronto, bola para frente, é assim que a gente tem que ser. E não ficar alimentando aquilo ali, né? Assim, alimentando. Então, o pecado é assim. Ele é bom, ele é agradável e ele está sempre à sua frente. Sempre à sua frente para que você caia, para que você vive ali. E existem aquelas amizades também que gostam de dar um empurrãozinho. Muitas vezes você pede um conselho a uma pessoa, você tem a consciência do que você vai fazer, mas muitas vezes você quer a opinião de alguém, uma pessoa de confiança, vamos dizer assim, né? Que você pensa que é de confiança quando você confia em todo mundo. Então, todo mundo que chega na tua casa, todo mundo que chega, você abre o seu coração, você abre sua vida e ali vem vários tipos de conselho. Existem conselhos de todo tipo. Eu me recordava, né, de quando eu estava lendo essa passagem aqui, em relação a conselhos, eu tinha uma pessoa, uma amiga, né, de caminhada, que caminhava comigo na igreja. E eu me deparei em um determinado tempo da minha vida com uma situação muito tentadora dentro da igreja, né? E eu
Comecei a pedir conselho a essa amiga. A pedir conselho, mas eu nunca deixei de estar ali pedindo o Espírito Santo, rezando o texto do Espírito Santo. Eu sempre estava ali porque, né, como eu coordenava o grupo, eu tinha que estar sempre atenta às coisas. E aí, qual o conselho que me davam? Para que eu fosse em frente, né? Eu estava vendo que eu não podia ir em frente porque algo me impedia de eu ir ali na frente. Era uma pessoa totalmente errada, uma pessoa que costumava desviar, né, as pessoas da igreja, ou seja, se envolvia ali a pessoa, aí aquilo ali era descoberto, ali a pessoa saía, se desviava, então essa pessoa era uma pessoa que tinha o dom de desviar as pessoas da igreja, e essa tentação ela caiu para mim. E quando eu fui a fundo procurar saber quem era a pessoa, a caminhada da pessoa, por onde essa pessoa passou, o que aconteceu, eu descobri muita coisa. Então, como é que você sabe da realidade de uma pessoa e você dá conselho para que você vá em frente? Então, é sobre isso que Jesus está falando aqui. Se você dá um conselho, se você joga o seu irmão no abismo, você será jogado do mesmo jeito, né? Você será jogado. Vai ter volta. É isso que Jesus quer dizer. Então, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está aconselhando, né? Eu não posso aconselhar uma pessoa de todo jeito. Eu posso viver de todo jeito. Mas eu não posso aconselhar uma pessoa. Eu não posso aconselhar uma pessoa a andar no erro se eu estiver andando no erro, né? Se a pessoa quiser me seguir por conta própria, é um direito dela. Mas eu não posso com a minha boca abrir a boca, sabendo da palavra de Deus, abrir com a minha boca e dizer assim, rapaz, ó, se eu fosse tu, eu ia nesse caminho aqui. Eu tô indo aqui, mas eu tô vendo que tá bom. Vem comigo, vamos. Eu não posso fazer isso, né? Agora, se a pessoa quiser vir de livre, espontânea vontade, sem o meu conselho, ela venha. É um direito dela, é uma responsabilidade dela, né? Mas aconselhar para o mal a gente não pode, né? Quantas pessoas a gente não vê aconselhando para abortar? Quantas pessoas não chegam perto da gente e dizem assim, eu arrumei um bucho, eu vou abortar. E quantas vezes se encontra pessoas que até leva para a clínica para fazer? Quantas pessoas que compram o comprimidinho lá para matar? Quantas pessoas que levam em clínicas, né, de aborto para fazer? É isso. Eu li o testemunho de uma missionária da Canção Nova chamada Glória Polo, né? E é um livro interessantíssimo, o livro dela, o testemunho dela você encontra aí no YouTube. E ela falava que não conta as vezes que ela levou a amiga para abortar. Quantos conselhos mal. E nessa experiência que ela teve com Deus, ela viu os bebês que ela ajudou a matar. Foi passado nessa experiência que ela conta. Então, assim, é muita gente, não é pouca não, é muita gente dando conselho para o mal. E se a gente não ter um caminho, a gente não procurar o caminho de Jesus, o caminho da palavra, o caminho da lei, a gente cai. A gente vai caindo. Porque quando a gente está com um problema, quando a gente está com alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente só quer escutar do amigo aquilo que é positivo diante daquela situação, né? Por exemplo, eu estou querendo muito uma coisa, então eu vou no meu amigo. Quando chego lá, eu quero escutar o quê? Tu tá no caminho certo. Vai em frente, que é isso. A mesma coisa é um aborto. Eu estou querendo abortar, então eu quero encontrar pessoas que me dê conselho para que eu vá. Eu não quero encontrar pessoas que me dê conselho para... Ah, não, isso é pecado, tu vai para o inferno, tu vai carregar uma morte nas costas. Eu não vou querer escutar isso, né? O sujo, o inimigo, ele vai querer me jogar, né, perto de pessoas que vão me dar conselho para que eu faça, né? Para que verdadeiramente eu faça.
né? Porque ele tá ali do lado, secretamente, mas ele tá. Aborta que tu te livra, né? Tu não tem condições de criar, né? O pai da criança não vai querer e por aí vai. A mesma coisa quando uma pessoa ela é tentada a tirar a vida. O inimigo fica ali. Vai lá, essa tua dor vai passar. Tu não vai ter mais doença. Tu não vai ter mais dívida. Tu não vai ter mais nada. E fica ali buzinando, né? Então a pessoa não tem a intimidade com o Espírito Santo e verdadeiramente cai nessa tentação, né? Esse desespero do suicídio. Então, a palavra de hoje vem dizer, vamos prestar atenção como a gente aconselha, né? Vamos aconselhar as pessoas de forma correta, de forma certa, né? Independente de quem seja, né? Se tiver errado, diga, não, você está errada. Você está errado, não é por aí. Fale conforme você entende a palavra de Deus, se você entende, né? Fale de Jesus para essa pessoa, se ela não quiser ouvir, problema dela, mas não ajude ela a cair no abismo. E se você tiver já no abismo, não derrube outras pessoas para que você não vá sozinha, não. Porque aquela pessoa que foi derrubada, ela vai ter o dela, mas você vai ter muito mais. A cobrança vai vir para você muito mais, porque além de você estar se jogando na lama, você está jogando as pessoas também. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.